Olá! Hoje nossa análise foca no capítulo 17 do livro de Êxodo. Para situar rapidinho, os israelitas estão no deserto, né? Saíram do Egito, seguindo as ordens de Deus, e chegam para acampar em Refidim. Só que aí, um problemão. Cadê a água? Nada de água. E olha, falta de água para tanta gente assim no meio do deserto não é pouca coisa, né? É uma crise de sobrevivência para valer. E a reação do povo, bom, é imediata e bem visceral. Sim, eles vão para cima de Moisés. Exato. Não é só um pedido de água, é um confronto direto. Eles questionam a liderança dele e, mais fundo ainda, sabe? Questionam a presença de Deus ali. Aquela pergunta, o Senhor está no meio de nós ou não? Isso é pesado. É quase uma provocação a Deus. Nossa, a tensão ali devia estar altíssima. O povo com sede, irritado. O texto fala que eles estavam quase pegando pedras para jogar em Moisés. Quase mesmo. E a reclamação é dura. Por que você tirou a gente do Egito? Foi para matar todo mundo de sede aqui? Nós, nossos filhos, nossos rebanhos. Dá para sentir o desespero, né? Moisés, coitado, sem saber o que fazer, clama a Deus. Ok, vamos analisar isso melhor. O que é fascinante aqui é a resposta de Deus. Tem uma mistura, sabe? De atender a necessidade, mas também de marcar a atitude do povo. Como assim? Te levar alguns anciões como testemunha, pegar o cajado, aquele mesmo cajado do Nilo, que já era um símbolo de poder, né? E aí a ordem, ferir a rocha lá em Horebe. E a água sai da pedra. Um milagre. Um milagre, sim. Água para todo mundo. Mas olha só, os nomes que o lugar recebe. Massa, que significa teste, e Meribá, contenda. Isso não é por acaso. Fica como um memorial, uma cicatriz, né? Para lembrar não só do milagre, mas daquela briga, daquela reclamação toda. Não era só Deus testando o povo também estava, testando a paciência de Deus. Uma dinâmica bem tensa. Mal resolvem a sede e, pum, outro problema. Um ataque surpresa dos amalequitas. Do nada! Pois é, mal deu tempo de respirar. E aqui é onde fica realmente interessante, a estratégia que Moisés adota. Ele organiza uma resposta em duas frentes, né? Josué vai para a batalha, lidera os homens no campo, Isso, na linha de frente. enquanto Moisés sobe num monte ali perto com Arão e Hur. E ele leva o quê? O cajado de Deus. A imagem é muito forte, né? Enquanto Moisés está com as mãos para cima, Israel está ganhando. Se ele abaixa as mãos, Os amalequitas avançam. Se conectarmos isso ao quadro geral, fica claro o simbolismo, né? As mãos erguidas não são tipo mágica, são um sinal visível um sinal de quê exatamente? de dependência total de Deus, de intercessão. É como se Moisés, ali no alto, estivesse buscando o poder divino para a batalha que está rolando lá embaixo. Mas aí fica a dúvida. Esse foco todo no gesto de Moisés não tira o mérito do Josué e dos soldados lutando para valer lá no vale? Como funciona essa ligação entre o espiritual no monte e o militar no campo? Ótima pergunta. É que uma coisa não anula a outra, sabe? Elas são interdependentes. A oração de Moisés não torna a luta de Josué desnecessária. E a coragem dos soldados também não dispensa a busca pelo poder de Deus. Entendi. E a solução para o cansaço do Moisés é genial, né? Arão e Hur ali do lado dele, segurando os braços dele até o sol se pôr. Isso mostra muito sobre o apoio da comunidade, né? Até na hora da intercessão ele precisou de ajuda. É um esforço conjunto, físico e espiritual. E o resultado? Vitória ao fio da espada. Liderança, ação, apoio mútuo, tudo debaixo da confiança em Deus. E depois dessa vitória, que não foi fácil, Deus dá mais instruções para Moisés. Primeiro, escrever tudo isso num livro, Para não esquecer. um memorial escrito. E segundo, garantir que Josué, que seria o próximo líder, ouvisse bem a promessa de que a memória de Amaleque seria apagada. E aí Moisés constrói um altar e dá um nome bem significativo. O Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Isso levanta uma questão importante sobre memória e legado. Por que registrar? Por que um altar? Para fixar a interpretação, talvez? Exato. O registro e o altar solidificam a ideia. A vitória veio de Deus. Ele é a identidade, a bandeira, a proteção do povo.
E aquela ordem de apagar Amaleque, que parece tão dura hoje, Sim, soa bem radical. tem um contexto, né? Foi uma resposta a um ataque considerado traiçoeiro contra um povo recém-liberto, vulnerável, logo depois da crise da água. Foi visto como uma afronta direta ao plano de Deus ali no começo da jornada. Por isso essa sentença, digamos, severa contra essa hostilidade inicial. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças desse capítulo 17? Ele é quase um resumo da vida no deserto, né? O microcosmo, sim. Tem crise extrema, tipo sede e guerra. Tem a provisão de Deus chegando de um jeito inesperado, como a água da rocha. Tem a necessidade de liderança humana, de esforço organizado, como na batalha. E tem sempre aquela tensão: fé, dúvida, reclamação. E a importância de lembrar, de registrar, de dar nome, de construir memória, para entender o presente e guiar o futuro. Exatamente. A memória é fundamental. Pois é. E talvez uma reflexão final para quem nos acompanha que sai direto daqui. Como será que essas experiências limites, sabe? A sede que leva ao desespero, o ataque surpresa que exige uma resposta na hora, como isso realmente forma o caráter e a fé de um grupo, de uma comunidade? Boa pergunta. E o que essa necessidade que a gente vê aqui de criar memoriais, seja nomeando lugares, escrevendo textos, levantando altares, o que isso revela sobre como nós mesmos, hoje, como indivíduos ou grupos, lidamos com o nosso passado para encarar o presente e sonhar com o futuro. Principalmente na nossa relação com o transcendente, com aquilo que é maior que a gente. Fica aí para a gente pensar.